Graça e paz, muito bom dia a todos, prazer estarmos aqui juntos mais uma vez, principalmente nesse último domingo do ano, quando nós estamos celebrando a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que vivenciamos nesse ano de 2024. E sem mais delongas, indo direto ao ponto, né, para que a gente possa aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível, nós vamos falar hoje com os irmãos sobre esse tema que está aqui no nossos slides, né? Chamado É Meia-Noite. Um convite para olhar para o passado e o futuro. Vou dizer novamente. É meia-noite. Um convite para nós olharmos para o passado e para o futuro também, ok? Como nós não temos culto no dia 20, no dia 31, não é? É aquele famoso culto de vigília. Hoje é o nosso culto de vigília. Hoje é a nossa noite do dia 31, por assim dizer. É o momento que a gente vai estar celebrando essa nossa passagem de ano aqui em nossa igreja. E eu acredito que não seja exagero dizer que a noite do dia 31 de dezembro, é como se fosse o ponto mais alto que nós conseguimos alcançar entre aquilo que a gente poderia dizer que foi um ano que passou e um ano que está chegando ao mesmo tempo, não é? Noite do dia 31 de dezembro, para mim, assim, é uma noite muito especial, muito extraordinária, gostosa, fantástica. Acho que todo o clima que envolve essa noite é um clima muito legal, com certeza absoluta. Então, por isso que essa noite que fica entre esse limiar do ano que já está findando e o ano que já está chegando é alguma coisa muito legal, muito boa, muito especial para nós pensarmos nela. É como se nós tivéssemos subido uma montanha de 365 degraus e a gente estivesse agora lá no topo, no mais alto do mais alto do mais alto, no ponto onde você tem uma visão deslumbrante daquilo que passou e, ao mesmo tempo, você tem uma visão também deslumbrante das possibilidades que deverão chegar para a minha vida, para a sua vida, dentro de um novo ano. Então, é esse meio do caminho, né? É esse ponto do meio aqui, que é exatamente a noite do dia 31 de dezembro de todos os anos que nós passamos, evidentemente. E é claro que se nós passamos ou fizemos uma boa escalada, né, nessa montanha de 365 degraus, evidentemente que nós vamos ter, nessa hora, muitos motivos para agradecer a Deus. Como os irmãos viram aqui, várias pessoas agradecendo as bênçãos recebidas. Mas também eu creio e sei que durante esses 365 degraus que nós levamos para subir essa montanha, também nós tivemos tempestades, desafios, problemas, dificuldades, perdas, situações constrangedoras, fracassos, pelos quais nós passamos. Portanto, a noite do dia 31 de dezembro é exatamente uma noite que a gente poderia chamar de uma noite que é fronteira, que é o limiar da nossa existência, um lugar de reflexão sobre o que passou e, ao mesmo tempo, um lugar de uma visão de futuro daquilo que vai estar chegando. Concordam comigo? Concordam que essa é uma ideia que passa pela nossa cabeça, consciente ou inconscientemente, nessa noite famosa do dia 31 de dezembro? Moisés, que não o nosso Moisés aqui da igreja, mas Moisés da Bíblia, ele também teve uma noite de 31 de dezembro. Aí você vai dizer, ei, papai, peraí, pastor, mas a Bíblia não tem esse negócio de 31 de dezembro, não tem passagem de ano. Como é que o senhor está dizendo que Moisés teve uma noite também de 31 de dezembro, meia-noite? Abra sua Bíblia aí, abra, em Deuteronômio, capítulo de número 34. Deuteronômio 34.
É o último capítulo desse livro. E é também o fim da história de Moisés. Deuteronômio, capítulo 34, a partir do versículo 1. Esse texto nos diz assim: Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, até o topo do Pisga, do lado oposto de Jericó. E ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade e Adã, toda a terra de Naftali, a terra de Efraim e Manassés, a terra de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, o Néguebe, que é um deserto, o vale do Jordão, com Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: Eu a darei aos seus descendentes. Sim, permiti que você visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus, o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu, e no entanto ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Os israelitas plantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprirem um período do ritual de luto. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor lhe havia ordenado a Moisés. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo Israel. Amém? Ore comigo. Muito obrigado, Pai bendito e Deus de amor, pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por esse culto de gratidão que nós estamos prestando a ti. Muito obrigado porque a tua palavra sempre é viva, eficaz, maravilhosa e ela sempre nos instiga a vivermos desafios, a suplantarmos dificuldades e a estarmos cada vez mais próximos de ti, Senhor. Nos ajuda, portanto, a entender essa tua palavra e fazer com que ela possa encontrar lugar dentro dos nossos corações, como gratidão e como confiança, fé e esperança também no futuro que tu nos estás reservando. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu disse que, na verdade, a noite do dia 31 é como se ela fosse esse limiar, essa fronteira entre o ano que passou, o ano que está chegando, e é um convite que nós temos a pensar no passado e a pensar também no futuro. A mesma coisa acontece simbolicamente aqui com Moisés, através dessa história que nós acabamos de ler, que é o final da vida de Moisés. Moisés está vivendo junto com o povo de Deus, no finalzinho da travessia, já ali diante do rio que vai fazer com que eles possam atravessar e dar de cara com a cidade de Jericó, enfrentando novas situações, novos desafios, novos problemas, novas dificuldades dali em diante. Mas para a vida de Moisés, Deus tinha outro plano diferente. E esse plano, quando ele começa, quando ele, na verdade, diz a Moisés assim: olha, Moisés, você está nas campinas de Moabe, suba ao monte Nebo, vá até esse lugar que é o pico chamado de Pisga, e lá eu vou falar com você, eu vou conversar com você, eu vou dar a diretriz sobre sua vida daí em diante. Então, a primeira coisa que Deus faz, certamente é o seguinte. Eu estou colocando como meia-noite, um convite para olhar para o passado. Veja bem, como é interessante a forma como Deus leva Moisés para o pico do monte, e o que ele chama a atenção de Moisés
é exatamente sobre o passado, ou seja, a intenção primeira de Deus com relação a Moisés aqui é fazê-lo entender o passado que ele tinha vivido. O texto vai dizer assim, texto de capítulo 34, versículo 1. Então Moisés subiu nas campinas de Moabe ao Monte Nebo, até o topo Pisga, até o lado oposto de Jericó. E ali o Senhor mostrou a ele o quê? Toda a terra de Gileade até Dan, mas também a terra de Naftali, a terra também dos outros irmãos, não todos, mas os outros irmãos que já tinham ficado assentados nas suas devidas terras. Ou seja, o que Deus está fazendo é dizer assim, Moisés, preste atenção aqui. Aquilo que no passado eu prometi que faria, que seria dar para esse povo uma terra chamada de terra o quê? Prometida, já está acontecendo. Gileade, Dan, Naftali, Judá, Manassés, Efraim, todos esses já têm a sua terra. Ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo assim, venha, veja, olhe, observe, aqui nesse pico, nesse alto, no mais alto dos picos, no cume do pico, porque essa palavra pisga significa pico, tá? Então ele está dizendo assim, aqui no topo do topo, no mais alto do mais alto, olhe para trás e veja que a promessa que eu fiz, ela está se cumprindo agora nesse instante, nesse momento. Ou seja, a promessa não é mais promessa. Hoje essa promessa é realidade. Se concretizou, se realizou, se está estabelecendo aqui. É hora de você olhar para trás com satisfação, com contentamento, com alegria, com prazer, porque você foi instrumento para a consecução daquilo que foi a minha promessa. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é mais ou menos assim, Moisés, nós chegamos no topo. Ou melhor, talvez o que Deus esteja dizendo assim, Moisés, você chegou no topo. Olhe para trás, veja de onde você tirou esse povo e veja onde você está deixando esse povo nesse instante. Ou seja, você está exatamente no topo. Moisés, você pode olhar para trás agora com satisfação, com alegria, com prazer, porque a obra da sua mão, ela se realizou, ela se concretizou. Não foi fácil. Houve luta, houve problemas, houve instantes em que Moisés tentou ou pensou em desistir, situações contundentes. Mas Moisés, valeu a pena. Muitas também foram as vitórias. Grandes foram os problemas, mas muitas também foram as vitórias. E o aprendizado. Você está entendendo por que eu estou dizendo que esse texto aqui é a meia-noite do mês 12 de Moisés? Porque é exatamente a divisão, o limiar, a fronteira da vida de Moisés nesse instante. Ou seja, Moisés podia estar com a sensação de dever cumprido, a certeza absoluta e plena de que o objetivo, o plano que Deus tinha para a vida dele tinha se realizado, tinha se concretizado efetivamente. Tinha se realizado o propósito para o qual ele foi criado naquele momento. E nós? Chegamos simbolicamente hoje aqui nessa igreja, na noite do dia 31 de 12. Olhamos para trás e vemos o quê? Estamos vendo o quê? Vê bem, tem duas perspectivas aqui que a gente pode observar. A primeira delas, os irmãos já expressaram aqui, através de cada um que veio aqui à frente e expressou a sua gratidão.
as bênçãos que recebeu, aquilo que foi alvo para a sua vida. E eu sei que não foram poucas as coisas que os irmãos tiveram que agradecer aqui, que eu mesmo também ali, quietinho e caladinho, também agradeci a Deus na minha vida. Beleza? Tá. Mas uma outra perspectiva também a gente precisa levar em consideração. Essa perspectiva de que Moisés podia olhar para trás agora e ele podia dizer: eu fiz isso para Deus, 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 eu fiz isso para Deus. E nós? Durante o ano de 2024, o que foi que nós fizemos para Deus? Eu sei que Deus podia olhar para Moisés naquele instante e dizer assim: olha, você pode ficar contente com a obra das suas mãos, com tudo aquilo que você realizou. E nós? Podemos computar a obra das nossas mãos de forma significativa do topo desse monte, chamado 31 de dezembro de 2024. O que nós fizemos para Deus? O que nós realizamos para Deus? Qual é a retrospectiva que nós podemos, nesse instante, fazer? Não no sentido do que nós recebemos, mas no sentido do que nós fizemos para o Senhor. Segunda coisa que nós queremos destacar desse texto é meia-noite, um convite para olhar para o futuro. Concorda? E perceba que coisa interessante, é que Deus faz exatamente isso com Moisés. Ele sobe o monte junto com Moisés e diz: olhe para trás, veja as promessas, veja que elas estão se realizando. Você foi parte importante para a realização dessas promessas, que foi a promessa da terra prometida. Mas Moisés, agora eu quero que você olhe para frente. Eu não quero que você olhe para trás. Eu quero que você olhe para frente. Que texto vai dizer isso? Esse mesmo texto que você encontra no capítulo 34, versículo 4, diz assim: o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento dar a Abraão, Isaque e Jacó, quando eu disse: eu a darei aos seus descendentes. Beleza, isso aí é a parte do passado. Qual é a parte do futuro? É essa que vem agora. Deus olha para Moisés e diz assim: sim, eu permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Complicado, né? Complicado. Veja bem, Deus diz: olha, a parte do passado foi essa, está se concretizando. Você fez parte do processo. Agora a parte do futuro, olhe para frente, Moisés. Olhe para frente. Moisés olha. Ele diz: olha, aquilo ali, o rio, está vendo o rio? E depois do rio é a continuação da terra prometida. Mas sim, eu estou permitindo que você veja o futuro. Mas eu estou dizendo que você não entrará nesse futuro. Porque você não vai atravessar o rio. Você não entrará nessa terra prometida. Ou seja, a segunda intenção de Deus ao levar Moisés para o monte, a primeira é, na verdade, fazer com que ele possa contemplar o passado e a realização da promessa. Mas a segunda é fazer com que ele olhe para o futuro, o seu futuro, e compreenda que ele não vai ter acesso a essa terra prometida, mas que ele vai ter um vislumbre do que é essa terra prometida. Existem algumas pessoas que acham isso tremendamente injusto.
E eu acho que alguns de vocês aqui também podem estar pensando exatamente assim, né? Pô, mas Deus foi injusto com Moisés, afinal de contas, Moisés foi quem tirou o povo do Egito, foi quem caminhou 40 anos com eles no deserto, foi quem sofreu pra caramba, foi assim, alvo de tanta coisa de incompreensão do povo. E Moisés, agora que chega na hora de bater o pênalti, aí diz assim: não, não é você que vai bater o pênalti. Você vai para o banco de reserva e quem eu botar em campo agora é quem vai bater o pênalti para você. Quer dizer que eu jogo o jogo inteiro, né? Aí tem um pênalti aos 45 do segundo tempo, eu acho que sou eu que vou bater o pênalti. Aí Deus olha para minha cara e diz: não é você que vai bater o pênalti, não. Venha para cá para o banco de reserva. Eu vou botar um cara que vai entrar agora, descansadinho, para bater o pênalti no seu lugar. Veja bem, há pessoas que acham que isso é muito injusto, tremendamente injusto. Mas vamos lembrar de uma coisa, antes da gente classificar isso como uma grande injustiça, vamos lembrar de uma coisa. Vamos entender que ultrapassar aquele rio e entrar na Terra Prometida não era, de jeito nenhum, ter direito a uma aposentadoria compulsória, automática. Está entendendo? Ultrapassar aquele rio, chegar na Terra Prometida, não significaria para Moisés, se ele tivesse continuado vivo e tivesse ultrapassado aquele rio, não significaria para Moisés uma aposentadoria compulsiva automática de jeito nenhum, porque a primeira coisa com a qual eles se dariam de cara era justamente as muralhas de Jericó. A luta ia continuar do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: você já fez demais, Moisés. Você já fez o que eu gostaria que você tivesse feito, Moisés. Você não precisa fazer o restante todo que está para fazer. Aqui tem um camarada que você já colocou as mãos sobre ele e que está com um tanque cheinho para gastar de agora em diante. Esse sujeito se chama Josué. Não é assim que diz o texto aí? Moisés colocou as mãos sobre Josué e ele estava cheio do espírito de sabedoria. Sabedoria. Ou seja, o caba está aqui com o tanque cheio, Moisés. Então, te acalma, te acalma, te acalma. A terra prometida para você será uma que você nunca imaginou de forma alguma que você entraria nela. É outra terra prometida. É a terra prometida onde eu estou. É essa terra prometida que você vai ter acesso de agora em diante. Não a pedreira, chamada Muralha de Jericó, mas você vai ter acesso àquilo que verdadeiramente é a terra prometida de todo e qualquer servo de Deus. É incrível como o futuro ele tem sempre a capacidade de nos surpreender, não é? Por mais que a gente imagine, articule, planeje, se organize, mas o futuro ele é sempre surpreendente para cada um de nós. Moisés, quando subiu aquele monte, ele jamais pensou, ou melhor, não era o plano dele descer nos braços do Senhor. Ele subiria, mas o corpo dele desceria nos braços do Senhor. E essa é uma das coisas mais maravilhosas que existe no texto bíblico a respeito de Moisés. É que, na verdade, ninguém sepulta Moisés. Quem sepulta Moisés é o próprio Deus.
E ninguém sabe onde foi o lugar. Para que aquele não virasse uma romaria, né? Para que aquele não virasse uma coisa que todo mundo fosse adorar o lugar e endeusar a pessoa. Aí Deus sabiamente faz isso. Mas Moisés, o pico, o monte, aonde Moisés parou, era na verdade, simplesmente a base para o pico muito mais alto, onde ele ia entrar dali em diante, que era a casa de Deus, que era a casa do Senhor. Moisés não desceria, porque ele subiria muito mais alto do que onde ele estava naquele instante. Entende? Ou seja, o futuro nos surpreende, mas Deus nos surpreende mais ainda com aquilo que ele tem planejado para nós. Nada indicava que Moisés estivesse para morrer. O texto bíblico diz o que aí? Diz que Moisés tinha 120 anos. E diz o que mais? Que ele enxergava perfeitamente bem. Perfeitamente bem. Às vezes eu brinco com Deus e digo assim, Deus, me dá os olhos de Moisés, por favor. Eu estou na metade da idade de Moisés, mas eu estou já ansiando chegar aos 120 com os olhos de Moisés, né? Claro. Mas também o texto diz que ele também estava com o quê? Não só com os olhos perfeitamente em perfeito estado, mas também que ele estava em pleno vigor da sua força. Ou seja, a morte de Moisés ela não era esperada. Moisés estava 100% bem fisicamente falando. De olhos, de força, de saúde, de vigor, mas o futuro nos surpreende. E Deus nos surpreende mais ainda. Não interessava para Deus se ele estava bem fisicamente, se ele aguentava rodar ainda durante muito tempo as batalhas da vida. Interessava que Deus olhou para ele e disse, não, você já fez o que deveria fazer. O teu futuro agora é outro. O teu futuro agora é diferente. A tua luta agora é outra. Você percebe como Deus é articulado, inteligente, sábio, maravilhoso, fantástico? Ele pega esse homem, esse servo de Deus, que vem lá das Campinas, e diz, suba esse monte. Vem aqui no pico do pico, bem alto. Olhe para trás. Reflita sobre tudo que você já fez. Olhe para frente e veja qual será o seu futuro de agora em diante. Sabe por quê? Porque esse Deus, se Moisés tivesse vivido um pouquinho mais à frente, ele ouviria de Deus o seguinte, porque eu sei quais são os planos que eu tenho a teu respeito. São planos de paz e não de mal, para te dar aquilo que você deseja. Ou como diz na versão transformadora, porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual você anseia. Maravilha, né? Agora, eu quero concluir falando exatamente sobre esse futuro que Moisés ansiava. Veja como a história se fecha perfeitamente bem na vida de Moisés. Provavelmente, Moisés foi o homem que mais realizou sinais, prodígios, milagres extraordinários na face da terra. Provavelmente. Ninguém fez coisas mais extraordinárias do que Moisés. Começando, por exemplo, por pegar o seu cajado e transformar numa cobra, e depois pegar a cobra e transformar no cajado novamente. Lembra disso? Começa assim.
Depois, Moisés coloca a mão dentro da roupa dele, a mão boa, e ela sai uma mão leprosa. Depois Moisés coloca a mão dentro da roupa dele e sai de novo uma mão sã, perfeita, com saúde. Depois a gente tem as 10 pragas do Egito, que por si só já são feitos extraordinários, essas 10 pragas do Egito. Depois das 10 pragas a gente tem a travessia do Mar Vermelho a pé enxuto. No deserto a gente tem as provisões que Deus providencia através de Moisés, como o maná que cai do céu e como a água que sai da rocha. Também, mais uma vez. E depois a gente tem ainda a recepção dos 10 mandamentos, que é ele que sobe sozinho lá em cima da montanha e recebe de Deus as pedras esculpidas pelo próprio Deus ali. Então, provavelmente, Moisés foi o homem que mais feitos extraordinários realizou. Nem Paulo, nem Pedro, nem Davi, nem João, nem ninguém realizou tanta coisa extraordinária como Moisés realizou. Ok? Mas Moisés tinha um desejo. Lembra? Que desejo era esse? Está lá em Êxodo 33, de 18 a 23. Moisés, ele tem a ousadia de um dia chegar para Deus e dizer assim: eu quero ver a tua face. É muita ousadia, né? Eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver o teu rosto. Aí Deus diz para ele assim: calma aí, Moisés, devagar. Vamos devagar. Eu vou lhe mostrar, mas eu vou lhe mostrar a minha glória. Você ficará num local onde eu colocarei a mão por cima de você, porque ninguém pode me ver e continuar vivo. Então eu vou colocar a minha mão sobre você. A minha glória vai passar por você. E você vai ver a minha glória pelas costas. Não pela frente, mas pelas costas. E assim acontece. E Moisés desce daquele monte com o rosto tão iluminado, tão iluminado, tão iluminado, tão brilhando, 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 que ninguém nem conseguia fitá-lo, vê-lo, olhá-lo. E ele passa um tempão com um véu sobre a sua cabeça, sobre o seu rosto. Simplesmente porque viu a glória do Senhor pelas costas. Simplesmente por isso. Mas não foi permitido a ele, na verdade, ver a face do Senhor. Eu quero concluir dizendo duas coisas aqui. A primeira delas é a seguinte: tem gente que chega nesse limiar da vida, nessa noite do dia 31, e só olha para trás. Você já percebeu isso? Tem gente que na vida só olha para trás. Nunca olha para frente. E por olhar só para trás, muitas vezes entra em depressão. Tenha sido o seu passado bom, tenha sido o seu passado ruim. Tanto faz. Se for ruim, ele vai ficar, que céus, oh dor, que sofrimento, eu sou um coitado, eu sou um injuriado, não sei o quê, nunca tive sorte na vida, não sei o quê, só acontece problema comigo. Se o passado foi bom, ele fica dizendo assim: como era bom, como foi legal. Mas acabou-se, né? Fazer o quê? Portanto, existem pessoas que na vida só olham para trás. E aí eu quero dizer assim que, na verdade, quem só olha para trás perde a direção da vida. Se eu olho para trás, é como se eu estivesse dirigindo, olhando só para o retrovisor, não é assim que o pessoal fala? Então eu perco o caminho, eu perco o rumo, eu perco o prumo.
eu perco a minha direção, eu perco o meu alvo, eu perco o meu objetivo. Eu não tenho nada disso, se eu olhar só para trás. Por outro lado, tem gente que, na verdade, só olha para frente. Não é assim? Só olha para frente. Não, porque esse ano não, mas o ano que vem eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer não sei o quê, vai acontecer assim, vai acontecer assado, e a gente vai realizar não sei o que mais lá. Então tem gente que é um castelo de fantasia ambulante. Não é? Tem gente que é um castelo de fantasia ambulante. De que as coisas sempre vão estar melhor, sempre vai acontecer, sempre vai não sei o quê, sempre vai não sei o quê, e não acontece nada. Porque o cara só sonha, não faz nada. Só imagina, só pensa, mas não realiza. E não realiza porque ele esqueceu do passado, ele esqueceu da base. E sem base, a gente não vai para canto nenhum. Nós precisamos ter uma base sólida, na qual nós precisamos nos firmar, nos sustentar, nos estabelecer, nos firmar, para poder a gente alcançar aquilo que está lá na frente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por que Deus leva Moisés lá em cima e ele diz, olha para o passado, reflete, pensa, imagina, mas também olha para o futuro. Porque eu é que sei o que eu estou pensando a teu respeito. Eu é que sei exatamente o que vai ser a tua vida. Eu sei exatamente quais são os planos que eu tenho a teu respeito. Olhe para trás, mas não esqueça também de olhar para frente. Que esse futuro lhe surpreenda ou não, mas nunca esqueça de olhar para frente. Para finalizar, você sabe qual é a característica? Primeiro vamos fazer assim, né? Você sabe que no livro de Hebreus, no capítulo 12, existe um relato daqueles que são chamados da galeria da fé, né? Dos heróis da fé. E são vários servos de Deus que são citados ali. Moisés é um deles. Agora, sabe por que Moisés é um deles? Ou qual é a característica da fé que é falada através de Hebreus capítulo 11, versículo 27, a respeito de Moisés? Diz assim esse texto, presta bem atenção. Pela fé, Moisés, ele abandonou o Egito, não temendo a ira do rei. Perseverou. Sabe por quê? Porque ele via aquele que é invisível. Amém? Amém. Qual era o grande desejo de Moisés? Ver a face do Senhor. E o que é que diz o texto de Hebreus aqui? Que ele agia assim porque ele via aquele que é invisível. Pela fé, ele via aquele que é invisível. Pela fé, ele via aquele que é invisível. Sabe qual é a característica de Moisés que é citado lá no finalzinho do texto de Deuteronômio 34? O que é que diz aí a respeito de Moisés? Diz assim, nunca houve em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia o quê? Face a face. Face a face. Face a face. Entendeu agora? Porque Deus perseverava, porque ele via aquele que é invisível. E Deus conhecia ele face a face. Ou seja, cara a cara. Frente a frente. Moisés não era um desconhecido para Deus e Deus não era um desconhecido para Moisés. Por isso que Moisés, ele podia olhar para trás e refletir sobre o passado. Ele podia olhar para frente e vislumbrar o futuro. Mas acima de tudo, ele via o Senhor. Ele não só via o passado, não só via o futuro, mas ele via a face do Senhor. Nessa nossa noite do dia 31,
de 12 de 2024, simbolicamente falando, eu quero dizer para você o seguinte: hoje, olhe para trás, reflita sobre o que você fez e o que você recebeu para Deus. Hoje, olhe para frente, vislumbre o futuro que Deus tem para você. E não se surpreenda se Deus tiver coisas maravilhosas e muito além daquilo que você pensa e Deus tem planejado para você. Mas acima de tudo, busque ver o Senhor. Amém. A face do Senhor nesse ano que se inicia de 2025. Feliz ano novo, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, no nome de Jesus. Amém.